Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Bom poder estar aqui mais uma vez com vocês no programa Mensagem de Esperança para trazermos uma breve reflexão sobre a lição da Escola Bíblica Dominical que estaremos estudando neste próximo domingo nas nossas igrejas Assembleias de Deus, não só em Campina Grande, no estado da Paraíba, mas em todo o Brasil, naquelas igrejas que utilizam o currículo da CPAD. O tema deste próximo domingo é um pouco desconfortável para alguns, mas bem interessante para outros. Nós estaremos falando sobre ética cristã e sexualidade. Lembrando a você que durante todo este segundo trimestre de 2018, nós estamos com o eixo temático central que é ética cristã. Então nós estamos lidando com os dilemas do homem na pós-modernidade a partir de uma perspectiva da ética cristã, da palavra de Deus, fundamentados nas Sagradas Escrituras, evidentemente. E neste próximo domingo, nós estaremos então falando sobre sexualidade por uma ótica da palavra de Deus, por isso, ética cristã. O comentarista da lição, que é o nosso pastor Douglas Batista, que também é doutor em teologia, ele em 3 pontos discorre sobre este assunto, onde no primeiro tópico ele vai trazer alguns conceitos gerais sobre o que é sexo e o que é sexualidade. E como ele bem pontua no primeiro tópico sobre sexualidade, que é o foco da lição, é o conjunto de comportamentos, ações e práticas dos seres humanos que estão relacionados com a busca da satisfação do apetite sexual, quer seja por uma necessidade de procriação ou por uma satisfação com o devido cônjuge. Nesse primeiro tópico, portanto, nós estaremos vendo ao mesmo tempo a distinção entre o que é sexo e sexualidade, reconhecendo que a palavra sexo ela tem várias nuances, podendo ser a definição do órgão sexual ou masculino ou feminino, podendo ser uma definição do gênero que nós trazemos também, desde a madre, se é menino, se é menina, e pode também, dentro do contexto que estaremos falando, se referir à prática propriamente que está ambientada dentro do casamento entre um homem e uma mulher legitimamente casados, assim reconhecidos por Deus e pela sociedade. No segundo tópico, nós estaremos vendo o propósito segundo as Escrituras para a sexualidade. É no segundo e no terceiro tópico, sobretudo, que nós iremos nos dedicar e nos debruçar um pouco mais, porque nós estaremos estudando uma coisa muito importante. Primeiro é que a sexualidade ela foi estabelecida por Deus. A relação sexual não é uma criação, uma invenção nem de homem e nem do diabo. Há inclusive quem pense que o fruto proibido que Deus ordenou a Adão e a Eva que não experimentassem da árvore no meio do jardim referia-se ao prazer, à relação sexual. Nada mais absurdo e fruto da ignorância do que pensar assim. Afinal de contas, antes mesmo do pecado, Deus já havia dado a ordem ao homem para que ele se unisse à sua mulher e com ela constituísse família, crescesse, multiplicasse e povoasse a terra. Portanto, o estabelecimento da relação sexual antecede até mesmo o pecado e não é consequência dele. Aliás, deixe-me dizer uma coisa aqui. É comum nós ouvirmos dizer que são 3 coisas que costumam corromper o homem: sexo, dinheiro e poder. Porém, eu digo de forma diferente, eu digo que o homem é que corrompeu essas 3 coisas. O homem corrompeu o poder a partir do momento em que distorceu o propósito do governo e do domínio que Deus o entregou e passa a utilizar o poder que está sob si para manipular, para espoliar e para oprimir outras pessoas. Infelizmente, muitos líderes e governantes mundiais, que são líderes absolutistas e de verdadeiros ditadores, tiranos, têm subvertido a ideia do poder. Mas não é o poder que corrompe, é o homem que corrompe a ideia do poder. Até porque o apóstolo Paulo diz que não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Não é o dinheiro que corrompe o homem é que corrompe o dinheiro. Afinal de contas, se o homem se detivesse a utilizar o dinheiro, a riqueza,
para transações comerciais lícitas, para relações trabalhistas também lícitas, certamente o dinheiro não seria um problema. Aliás, Paulo diz que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males, não o dinheiro. E o amor ao dinheiro começa no coração do próprio homem. Agora, pegando a questão da sexualidade, que é o foco do próximo domingo, também não é a sexualidade ou a prática sexual que corrompe o homem, mas o homem é quem corrompeu tão importante dádiva que Deus deu para o legítimo desfruto do prazer e para a perpetuação da espécie humana. A partir do momento que o homem quebrou, rompeu os limites que Deus estabeleceu, a partir do momento em que o homem subverteu os propósitos da relação sexual e agora, através das revoluções sexuais que aconteceu e acontece ainda hoje em todo o mundo, o homem acabou que acarretando para si infelizes doenças sexualmente transmissíveis, desamores, ódio, brigas, contendas, dissolução de casamentos e até mesmo a própria morte. Mas nesse segundo tópico da nossa lição de domingo, nós estaremos vendo os legítimos propósitos de Deus para a relação sexual, que é, primeiro, antes de tudo, a procriação. Aliás, foi o que Deus disse a Adão e Eva no jardim: cresçam, multipliquem, povoem toda a terra. Segundo, que é o que Paulo vem destacar na sua carta que ele escreveu aos Coríntios, e que inclusive é o texto base da nossa leitura bíblica em classe deste próximo domingo, o prazer, a recreação, a satisfação. Aliás, você sabe que existe na Bíblia um livro que enaltece o amor entre um homem e uma mulher. É o livro de Cantares de Salomão. Algumas pessoas, inclusive, compreendem muito mal esse livro das Sagradas Escrituras e, particularmente, já ouvi até mesmo crentes dizerem que aquele livro não deveria estar na Bíblia Sagrada, dada a sua conotação sexual. Todavia, entendendo nós que o sexo, se desfrutado legitimamente entre o marido e a esposa, casados, assim reconhecidos por Deus e pela sociedade, não há por que se envergonhar, não há por que considerar isso algo sujo, imundo ou reprovável. É bom que o livro de Cantares de Salomão esteja entre os 66 livros da nossa Bíblia Sagrada para mostrar o quanto Deus ama o casamento bem estabelecido, bem estruturado. Ainda há um terceiro propósito para a relação matrimonial, a relação sexual, e quem destaca isso é o apologista Josh McDowell. Ele vai dizer que um propósito, além da perpetuação da espécie, que é a procriação, e além do desfruto do prazer, também para a unidade, para a intimidade, para o estreitamento da intimidade entre marido e esposa. Afinal de contas, Jesus diz que no casamento, aqueles que até então eram dois, tornam-se uma só carne, inclusive com uma ressalva: o que Deus uniu, não separe o homem. No terceiro tópico, por último, para encerrar o nosso estudo, nós estaremos vendo o limite ético para a sexualidade. Infelizmente, esses limites estão sendo rompidos e ultrapassados hoje. Daí nós vemos adolescentes cada vez mais cedo iniciando a atividade sexual. Daí nós vemos jovens solteiros cada vez mais cedo nos carnavais da vida, nas festas da vida, nas boates, cada vez afundando ainda mais na promiscuidade, no total desregramento sexual. Aí nós vemos consequências sérias para a família, como a prática do adultério, que é a relação sexual envolvendo pessoas casadas, que é inclusive um abismo que chama outro abismo, como diz a Bíblia Sagrada, porque o adultério, ele traz outro abismo: doenças sexualmente transmissíveis, destruição de um casamento, destruição de uma família, separação de pais e filhos, e não poucos crimes passionais que têm acontecido neste país em virtude do adultério. O marido que, ofendido pela traição da esposa, a esposa que, ofendida pela traição do marido, vai lá e comete o absurdo de dar cabo da vida da outra pessoa, atentar contra a vida da outra pessoa por não suportar tamanha dor da traição. Neste próximo domingo, portanto, a aula promete muito. É uma aula que eu diria casado nenhum pode perder. Se você, portanto, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo agora,
é um homem casado, é uma mulher casada e deseja entender o que é e para que é e como desfrutar legitimamente a sexualidade por uma perspectiva bíblica, recomendo você a frequentar a escola dominical no próximo domingo, pois nós dentro de 1 hora e 15, discorreremos sobre esse assunto com muita propriedade. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família. Até a próxima oportunidade, querendo Deus.